santuário, louve-o em toda a terra, louve-o, exalte ao Senhor, glorifiquem seu poder, louve o seu grande e santo nome, louve ao Senhor. Desde o nascer do sol, que o seu louvor seja ouvido, de leste ao oeste e de norte ao sul. Tudo que eu quero é louvar ao Senhor para sempre. Quero agradar-te, ó Deus, com meu louvor. Tudo que eu quero é louvar ao Senhor para sempre. Quero agradar-te, ó Deus, com meu louvor. Louve-o no santuário, louve-o em toda a terra, louve-o, exalte ao Senhor, glorifiquem seu poder, louve o seu grande e santo nome, louve ao Senhor. No programa de hoje receberemos a visita do casal Sr. Francisco Leite e Sra. Marluce. São codependentes, recuperados e coordenadores do grupo de mútua ajuda na instituição Cláudia Mâncio. Estarão abordando o tema hoje, reestruturação da família e tomada de decisões. Mas gostaríamos também de agradecer a você, assinante da NET, que tem tirado suas dúvidas através dos nossos e-mails e também do hotline, pedindo orientação. Para nós é muito importante a sua opinião. Continuem prestigiando e tirando suas dúvidas, que nós estamos aqui exatamente para isso. E se no programa de hoje, falando sobre reestruturação da família e essa tomada de decisões, for um tema que fala alguma coisa a você, entre em contato novamente conosco através do e-mail programaabc@netservicos.com.br ou pelo hotline 11 28 18 17 00, que terá alguém aqui para esclarecer as dúvidas. É muito importante isso. Obrigado pela presença de vocês. E hoje nós vamos falar um tema que vocês me parece que não conhecem muito, só conhecem um pouco, né? Depois de alguns anos, hoje, como coordenadores da sala de família. Meu muito obrigado pela presença e nós vamos explorar um pouquinho da experiência de vocês. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Então, tá bom. É uma das coisas que normalmente a família é pega de surpresa quando fica sabendo que um filho está utilizando uma substância, ou quando não é o filho, é o companheiro, mas normalmente o filho, que é o caso de vocês. E nós sabemos que por falta de informação, a família, um olha para o outro e geralmente acabam se culpando. Isso ocorreu com vocês? No início, muito, né? A gente procurou, assim, buscar onde estava a culpa, quem era o culpado, né? Onde nós pecamos, né, na educação. Então, começa essa cobrança, essa busca por uma resposta que no decorrer do tempo a gente vai percebendo que não existe, né? Na verdade, culpa, né? O nosso filho foi criado até uma determinada idade ao lado da Marluce, né? Sempre junto. E aí, num determinado momento, a gente descobre isso, né? Então, mas é difícil a gente buscar essa resposta, né? Ou saber aonde foi que nós erramos, né? Porque você não tem resposta para isso, né? No decorrer, depois que a gente procura essa autoajuda ou ajuda em si, é que a gente vai perceber que tem respostas, né, para esse questionamento nosso, mas não a resposta da culpa, né? De dizer assim, eu fui o culpado disso, né? Hoje eu pelo menos tenho consciência, tenho ciência de tudo isso, que se existe um culpado por ter usado droga, por ter feito uso da substância, isso foi meu filho, né? Agora... Mas isso não ocorre no começo, essa percepção. Não, de jeito nenhum. Ela é muito difícil
é uma desestruturação emocional muito grande, né? Que você fica perdidíssimo nesse meio aí. E não é fácil, não. E no casal, quem que balançou mais, Marluce? Você ou seu esposo? Eu. Você? Para você foi uma surpresa? Foi. Porque, assim, como o Francisco disse, eu sempre acompanhei muito. Eu não trabalhava. Então, assim, onde os meninos iam, eu acompanhava. Eles jogavam bola, os dois, né? Tanto o Bruno, eu tenho 2 filhos, o Bruno e o Thiago. E eu sempre acompanhei em todos os lugares. A idade são próximas? Um tem 26 agora e o outro 23. Quer dizer, 3 anos de diferença. Então, eu sempre acompanhei em todos os lugares. E, assim, quando eu fiquei sabendo, foi uma surpresa, que eu me cobrei muito, porque eu tinha voltado a trabalhar fazia 3 anos, né? Então, eu me cobrei, eu achei que eu tivesse deixado eles de lado, pelo fato de eu estar trabalhando mais ocupada, assim, deixei, assim, de acompanhá-los igual eu fazia antes. Mas depois eu fui compreender que não foi culpa. Porque o que eu pude passar para eles, eu passei, porque já era uma idade, o Thiago já não tinha, assim, quando eles falam adolescente, quando tinha 10 anos, quando é criança, você fala, né, você deixou jogado. Então, o Thiago já não tinha mais, ele devia ter, o quê, uns 18 anos, 17, 18, quando ele começou a usar. Então, eu acho, assim, que ele não soube falar o não necessário na hora, né, que foi oferecida a droga para ele. Então, isso foi depois de muito tempo, né, que eu fui saber que eu não era culpada, mas isso depois de participar de um grupo de apoio. E depois de um bom tempo? Depois de um bom tempo, porque eu não me perdoava pelo fato, assim, eu nunca... É aquele negócio, você não se prepara para essas coisas ruins. É muito difícil, é duro. A gente sabe acordar e falar assim, não, seu filho está usando droga. Eu já tinham falado comigo, mas, assim, aí eu comecei prestar atenção. Inclusive, foi assim, meu pai, que aí foi quando ele realmente chegou e falou que eu caí em si, né? Aí foi que a gente foi procurar alguma coisa, mas demorou um tempo ainda. E no caso, assim, você está dizendo que, no caso, o avô pegou, passou para você como mãe, e quando você passou para o seu filho, que o avô tinha visto, qual foi a reação dele? Porque, assim, quando meu pai pegou, meu pai falou com ele que ia falar. Aí ele, na primeira vez, ele falou assim para o meu pai que era só uma primeira vez que ele tinha experimentado, que ele não ia fazer mais isso, que não era para contar. Mas, né, com o meu pai já experiente, falou, não, eu vou falar com seu pai, com a sua mãe, vou conversar com eles. Aí ele ficou assim, meio que ressabiado, mas não ficou também com raiva, com bronca nenhuma. Ele entendeu que, no momento, era o melhor que ele tinha que fazer. Então, ele não foi um filho rebelde para aceitar um tratamento? Não. Ou nem se falou em tratamento nesse momento? Não. Nesse momento, não. Nós procuramos, assim, entre eu e o Francisco, a gente procurou resolver o problema, sabe? Em casa mesmo, sem comentar muito com as outras pessoas. Só que nós achávamos que, com o nosso amor, com o nosso carinho, nós conseguiríamos tirá-lo da droga, né? Mas só que nós vimos que não resolve. Que só você tendo amor, carinho, não resolve. Você tem que tomar muitas atitudes. E quais foram essas atitudes, Francisco, que a Marluce está dizendo? O que vocês fizeram? Bom, no começo a gente teve uma experiência assim, um pouco amarga em relação ao Thiago, né? A gente falou, precisamos mudar, precisamos, né, não aceitar aquela situação dentro de casa, porque a família já estava começando a desestruturar, né? Porque quando a coisa florou mesmo, né? E aí a gente começou a fazer já mesmo sem conhecimento de uma programação, né? Porque a gente não tinha esse conhecimento ainda, né? A gente já começou a fazer uma certa pressão de não aceitar mais isso daí. Então começamos a cobrar atitudes dele. E ele, de uma certa forma, era resistente, como todos os adictos são, né, no início, né? E eu fui cobrando dele, dizendo que não dava para aceitar aquilo lá, né? E eu, por outro lado, eu senti o quanto que minha família estava desestruturada, né? Isso me magoava bastante, né? Porque eu sempre tive um sonho, assim, de construir a família, né? Isso era o meu castelo, né? Da minha esposa, dos 2 filhos, né? Era o que eu sempre sonhei para mim. Então, aquilo era uma situação que me deixava, assim, muito... sem chão, né? Eu não sabia como lidar com aquilo. E chegou um ponto que eu falei para ele, não dá mais, né? E aí houve um confronto,
né? E ele, por um período, ele falou, olha, eu vou embora, né? E isso daí demorou alguns meses, né? De eu colocando, vamos dizer assim, tomando as ações que eu achava que era correta, né? E ele não aceitando, até que ele falou um dia, estou indo embora, né? Então aquilo lá me deixou. Aí se realmente eu ouvi, tudo que você não queria ouvir. É tudo que eu não queria ouvir, né? Mas aí eu falei para ele, olha, infelizmente se o que você recebeu dentro da minha casa, né, como educação, né, como da família, né, não está sendo suficiente, então eu acho que a rua, né, ou a sociedade aí fora vai ter que te ensinar alguma coisa, né? E eu falei, se isso acho que vai ser a sua solução, então, né, não é isso que eu gostaria, né? Jamais eu gostaria que um filho meu saísse de casa nessas condições. E ele bancou e saiu, mas foi uma semana. Ficou né? uma semana ausente? Ficou uma semana ausente, né? E a Marluce nessas alturas, como é que ficou? Aí que a situação... Porque a mulher, geralmente, aí, não é? Aí que a coisa fica difícil. Nossa, eu fiquei muito abalada. Só que assim, para você ver que ele saiu, mas com outras intenções, que ele foi morar, assim, 2 ruas abaixo da minha casa. Então estava próximo, É. não estava tão difícil. Ele foi, é que ele tinha saído do serviço, ele tinha recebido fundo de garantia e tudo, e ele achava que ele teria seguro-desemprego, né? Porque aí ele já foi confiante, alugou uma casinha praticamente do lado da minha casa, né? Só que aí, quando ele viu que faltavam, assim, acho que 2 dias para completar os 6 meses, que ele não teria o direito ao seguro, aí logo ele voltou. Então, quer dizer, eu falei que eu agradeço tanto a Deus que, nesse sentido, que ele não recebendo, ele ficou sem dinheiro, quer dizer, ninguém deixa ninguém morar de graça. E ele não foi um filho assim criado na rua, né? Eu sempre não deixava muito, então ele não sabia como se virar na rua. Então ele veio para casa de novo. Aí se passaram assim, uns 3 meses, ele mesmo chegou, a gente já tinha comentado sobre a casa, grupo, né? vocês Sobre a estavam indo num instituição. grupo. Nós tínhamos ido já uma vez, só que nessa primeira vez ele não quis ficar. Ele saiu falando que não era doente, que se ele quisesse parar, ele parava sozinho, como todos falam da primeira vez, né? Aí quando ele voltou para casa, ainda demorou uns 3 meses, aí ele mesmo, né? Um dia, assim, eu do nada levantei e falei, não vou trabalhar, e esperei ele ficar bem. Aí fui conversar com ele. Quando eu comecei a conversar, ele já falou, não, mãe, eu quero ir, pode ligar para o pai e marcar lá que eu vou. E foi assim, daí uma semana a gente conseguiu marcar a consulta com você, e ele já foi para a chácara. Ele, assim, aceitou bem. Ele chegou a ficar internado um tempo. Ficou 5 meses na chácara 1, e depois ele voltou, ficou 2 meses na mansão, que na época, quando o Tiago ficou, tinha mansão. Na casa de apoio da na sociedade, a ressocialização. E foi muito bom. Eu acho que assim ele voltou mais consciente. Assim. Mas no propósito. É um período assim muito bom para eles pensarem bastante, porque assim do momento você tem tudo em casa e você não dá valor, então sofrer um pouquinho, ficar um pouquinho afastado da família, né? Não que a gente sempre ia visitá-lo. Mas, assim, afastado bastante tempo, eu procurava, assim, não ligar para ele, como eu fazia as visitas, né, eu sempre ia, então eu não ligava para não interferir no tratamento dele. Eu deixei mesmo ele fazer o tratamento e pensar no que ele tinha feito que não era o correto. Perfeito. E naquele momento, Francisco, em que ele praticamente saiu de casa, que vocês abordaram, pegaram, vocês procuraram de imediato um local para ter conhecimento do que é um usuário, o que ele faz, como ele se comporta, procurar um apoio para vocês aprenderem? Não, num primeiro momento não, porque quando ele saiu de casa, que ele retornou, né, e aí eu já comecei a colocar algumas condições ali para ele retornar para a minha casa, né, num primeiro momento não aceitei, falei, não vai voltar, né, até porque não nas condições que ele saiu. Então, para ele retornar, ele precisa de realmente começar a seguir algumas regras dentro da nossa casa, né? Obedecer, né? Colocamos alguns limites, mas mesmo assim a gente percebeu que sem essa ajuda externa, a gente não conseguia controlar, né?
E aí foi que chegou um momento que a gente, né, foi indicado à instituição, né? E aí, assim, aí nós buscamos ajuda, né? Isso, Vocês demoraram quanto tempo para procurar essa ajuda? eu acho que ainda demorou uns 6, 7 meses, né, Marluce? Não, quando é assim, que a gente descobriu que ele estava no uso, demorou mais de ano. Mas assim, quando ele saiu e retornou em casa, foram 3 meses. Foi o tempo que 3 vocês demoraram para procurar ajuda. Para procurar ajuda, exato. Vocês percebem, né, que a grande dificuldade também é da família. Ela não tem conhecimento de lidar com a situação, assim como o próprio usuário não sabe como lidar, tem essa rejeição, a dificuldade de aceitar um tratamento, e a família também não busca mais conhecimento, mesmo às vezes sabendo que o filho está usando, fica como você falou, também um pouco da autossuficiência, achando que é um momento que vai passar, e não buscam ter mais informação e apoio. E a pessoa acaba adoecendo, acaba ficando em torno do seu adicto, do seu usuário. Se torna quase que um escravo, né? Fica um escravo. E a culpa? Saiu rápido depois? Em questão de quanto tempo? Assim, já não estou mais me sentindo culpado, o problema é dele. Eu acho que isso daí, assim, acho que ainda demorou uns 1 ano e meio, acho que entre na minha parte, né? Isso eu estou falando eu, né, individualmente. Eu acho que ainda demorou, da minha parte, ainda demorou em torno de 1 ano e meio a 2 anos. Foi que realmente eu tive conhecimento conhecimento da programação, daquilo que eu precisava fazer, né? E aí, assim, eu sempre fui uma pessoa dedicada a essa caminhada que eu busquei de recuperação minha dentro da instituição. Frequentávamos a instituição todos os dias, né? Por muito tempo nós fizemos isso daí, ou seja, tanto que logo quando o Tiago foi para a internação, eu retornei na minha casa e disse para a Marlúcia, né? Nós não temos nada que perder mais, né? O que tinha que acontecer, aconteceu. Então, assim, vamos investir tudo que é possível na nossa recuperação, né? Isso já está indo para 7 anos. 7 anos. 7 anos. Parabéns. Né? Então, é assim, só por hoje, né? Que a gente fala que só por hoje, né? É uma coisa gratificante, né? Esse trabalho que nós fazemos hoje, né? Então, assim, fazemos o bem e estamos recebendo o bem, né? Então, Sem isso dúvida. E o quanto vocês percebem que a união da família contribui não só para o codependente, que é no caso é a família, também para o dependente? O quanto vocês acham que isso é muito importante, essa participação, esse programa na vida de vocês, para ajudar vocês e o dependente? Assim, a união da família, ela fortalece muito. Quando nós soubemos do caso do Tiago, nós fizemos uma reunião em casa, eu, Francisco, o Bruno, meu outro filho. Então, nós falamos que o importante era fazer com que o Tiago ficasse bem. Então, tudo que ia ser feito dali para frente, por um tempo, seria em benefício ao Tiago. E, assim, como eu tive muito apoio do meu filho, o mais novo, eles sempre foram muito ligados um ao outro e ele apoiou bastante. Então, a gente vê o quanto é gratificante. Porque nós também não esquecemos, porque às vezes tem muitas famílias que se preocupa só com o adicto e esquece o outro filho que não tem problema. Verdade. Entendeu? Então, nós procuramos com que o Bruno participasse também com a gente. Todas as visitas que a gente fazia para o Tiago, ele ia nas reuniões também, porque tem as salas lá de jovens, né? Ele ia também. Nós falamos assim com os nossos familiares, tanto da minha parte quanto da parte dele, e todos, eu falo assim que eu agradeço a Deus que eu tive apoio de todos os meus familiares. Ninguém, sabe, colocou culpa ou falou alguma coisa assim. Ao contrário do que às vezes a gente escuta muito falar, eu não tenho apoio, eles pararam de frequentar a minha casa. E eu não, graças a Deus, tive apoio de todo mundo. Não posso falar de ninguém. E a gente, sim, procurou também alguns amigos, mas assim, que a gente soubesse mesmo, que era amigo mesmo, né? Porque também a gente não vai falar com qualquer pessoa, que não são todas as pessoas que entendem o nosso problema. Porque quem não tem esse problema, eles não entendem. Agora, partilhar mesmo é numa instituição, na sala de família. Foi lá também que nós encontramos o maior apoio. Normalmente, assim, as famílias encontram sempre um parente ou outro, às vezes o tio, a tia, que acabam culpando ou colocando um pouquinho de preconceito. Não anda com o primo, que ele é usuário,
ou se não culpa até, você falhou nisso, naquilo. Ocorreu esse tipo de julgamento na sua família? Não. Não? Se ocorreu, nós não ficamos sabendo, Não porque Não. assim, nós compartilhamos, né, essa coisa da união da família aí. Nós nos unimos dentro da nossa casa, eu, a Marluce e o Bruno, né, que num primeiro momento era em prol do Tiago, né, e depois a gente percebeu o quanto que isso era em prol nosso, né? Sem dúvida. Né? E aí, assim, cada vez mais a gente se sentia fortalecido, né? E aí, quando nós percebemos que a gente poderia compartilhar isso com todos os familiares, nós compartilhamos, né? E assim, se houve julgamento, né, não chegou até nós, né? E até porque também a gente já tinha aprendido a não valorizar esses tipos de sentimento ou coisas que, né, nos faria mal, né? Então, eu sempre fui assim também se hoje alguém faz um comentário ou faz alguma crítica que ela não é construtiva para o meu bem-estar, né? Então eu procuro não ouvir. Não ouvir, então eu deixo para lá, né? E isso é uma coisa que tem me feito bem, né? E no decorrer do tratamento do Tiago, houve participação de algum parente de querer conhecer a casa ou mesmo de fazer visitas? Era uma procissão. Era? Era. Por parte de amigos ou parentes? Não, os parentes. Todos os parentes. Isso é bom, isso né? foi bom. Teve pessoas também, assim, externo também, da família dele, da namorada dele, da época, né? Que também participou, tudo. Então, assim, não foi só uma coisa restrita à nossa família. Não é que fez a propaganda, mas não fizemos questão de buscar essa ajuda, né? Então, teve, assim, os familiares nossos em si, né? Todos deram apoio, todos participavam, todos iam para reuniões, né? Estava lá presente junto com ele, dando apoio, né? Então, isso eu acho que foi o grande diferencial que teve dentro da nossa recuperação, né? Como família, né? Nos fortaleceu muito isso daí, né? De saber que nós não fomos julgados, né? Como pais que não educaram bem os filhos, porque eles conheciam a nossa família, né? Conheciam os meninos, né? Então, nesse ponto aí a gente não... Se teve, não chegou a nós, né? Eu acho isso maravilhoso, acho fantástico. A participação maciça de amigos e de parentes faz muito bem para o dependente, porque ele chega numa comunidade já com muita baixa autoestima, se sentindo culpado, envergonhado, achando que as pessoas vão apontar, vão julgá-lo, vão discriminá-lo. E ele fica ainda com essa autoimagem, e para diluir isso, somente através da presença, daquela coisa bonita, do carinho. É uma demonstração de afeto, uma demonstração de que eu estou com você, eu te entendo. E o que muitas vezes ocorre, que eu percebo no decorrer de muitos, que o familiar, irmãos que não querem conversar, parentes que não querem nem que toque o nome, o próprio pai às vezes fala, eu não vou ver o filho. É uma coisa muito triste, porque não tenho essa percepção de que é uma doença e que o amor e essa unidade, a união de toda a família, só poderia somar, só ajudar muito mais a trazer ele de volta. E as famílias, não é de forma geral que vem isso. Vocês já perceberam isso? Como hoje, coordenadores da sala de familiares, assim, depoimentos, falam, o irmão não conversa, o pai, o tio, coisas assim? A gente escuta bastante, Cláudia. Muitas famílias chegam e falam assim, eu estou sozinha, a mãe, por exemplo, eu estou sozinha, o pai não quer vir, não dá apoio, o irmão deixou de falar, os meus familiares não querem mais nem conversar com a gente, não quer que o filho vá lá. Então, assim, a gente escuta muito falar desse apoio. Eu acho que é muito ingrato, né? Porque quando está tudo bem, todo mundo quer estar junto, né? Verdade. Então, a hora que mais precisa da ajuda, tem muita gente que abandona. Então, portanto, que eu falo da minha família, que foi legal, que até hoje eles participam das festas juninas, sabe? Sempre eles vão, eles gostam de estar. Não foi só quando meu filho estava internado. Eles continuam também prestigiando a casa. Mesmo vocês, o que é muito importante. Às vezes eu fiz há pouco tempo a entrevista com uma pessoa que era diretora de uma casa de apoio, fantástico, ela foi uma interna, isso há 17 anos atrás, e ela falou, olha,
Eu levantei essa bandeira porque da mesma forma como eu fui recebida, teve um momento que eu falei, eu vou segurar essa bandeira porque eu tenho que continuar passando o mesmo amor para aquelas que vão chegar. Mas são contadas no dedo pessoas que têm esse amor, essa gratidão, esse princípio de caráter, princípio de espiritualidade, princípio de civilidade, de sentido da própria vida. Porque a pessoa que não sabe amar e querer o bem do próximo precisa renascer. Porque é muito triste a gente ver. Então, quando eu pego alguém assim, eu falo assim, tem que dar uma medalha. Que a coisa mais gostosa é ouvir pessoas, no caso de vocês, 7 anos, dentro de uma irmandade, e hoje seguram a bandeira e têm um prazer de levar a mensagem para outros familiares. Eu sempre, assim, sempre que eu tenho oportunidade, né, dentro das reuniões que a gente faz lá na instituição, eu sempre procuro falar para as pessoas, né, assim, acho que eu não sigo o meu exemplo, né, mas pelo menos eu estou passando o meu exemplo, né, para que vocês tirem alguma coisa, né. Então, divulguem, né, não é fazer propaganda né, da adicção, da droga, não é isso, né, mas compartilhe o problema de vocês com os outros, né, que aí vocês vão sentir que realmente quem são os amigos, né. Sem dúvida. Porque muitas vezes a gente fala que às vezes tem a mãe que não tem o apoio do marido, o marido não tem o apoio da mãe, né? E a gente sabe o quanto que, eu sempre falo isso aí, o quanto que foi difícil para nós, né? De chegar no estágio que nós estamos hoje, né? Dessa estabilidade emocional, né? De buscar esse desprendimento, né? De dizer assim, vamos tocar a nossa vida, né? E o Tiago vai estar aqui do nosso lado, o Tiago não está mais na nossa frente, né? Atrapalhando a nossa caminhada, ele está aqui do lado, né? Então, é uma coisa que a gente percebe muito nas famílias daí, né? Mas você vai falar já, continuar, porque nós temos que fazer o nosso intervalinho, a gente já volta já com esse papo gostoso. Tudo bem. Louve ao Senhor em toda a terra, cante e exalte o teu nome. Glória e majestade estão ante a sua face, adore-o na beleza da sua santidade. Celebre com júbilo ao Rei dos Reis, exalte o nome do Senhor. Se alegre, é tempo de colher, é tempo de viver em abundância, porque Ele prometeu. Louve ao Senhor em toda a terra, cante e exalte o teu nome. Glória e majestade estão ante a sua face, adore-o na beleza da tua santidade. Celebre com júbilo ao Rei dos Reis, exalte o nome do Senhor. Se alegre, é tempo de colher, é tempo de viver em abundância, porque Ele prometeu. Celebre com júbilo ao Rei dos Reis, exalte o nome do Senhor. Se alegre, é tempo de colher, é tempo de viver em abundância, porque Ele prometeu. Na 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 na.
difícil, as barreiras são tão grandes, o desânimo aparece e a fé estremece, mas Deus se levanta em meu favor, restaura os meus sonhos, ensina-me a conquistar, não me deixe desistir, me dá forças para lutar. Deus mudou a minha história, deu-me ordens a seguir, e chegou a minha hora, nada poderá me impedir. Deus mudou a minha história, deu-me ordens a seguir, e chegou a minha hora, nada poderá me impedir. Deus mudou a minha história, deu-me ordens a seguir, chegou a minha hora, nada poderá me impedir, não vou parar. Eu saltarei muralhas e submisso a Deus, terei vitória. Estamos de volta com o programa Família, hoje recebendo o casal Francisco Leite e a senhora Marluce. E o tema de hoje é a reestruturação da família e as tomadas de decisões que eles passam a ter, porque é um outro momento da vida após a recuperação de um filho que utilizava substâncias. E é isso que nós estamos abordando. Por isso, se você tiver alguma dúvida, entre em contato, busca mais informações, sugestões, através do e-mail do programa, programabc@netservicos.com.br ou pelo hotline 11 28 18 17 00. O assunto é muito importante, porque existem muitos familiares que procuram, através do programa, buscam informações de ajuda, porque é um assunto polêmico, que por mais que as pessoas às vezes pensam que poderia acontecer, mas uma coisa muito distante da própria família, como você disse, não se prepara para esses reveses que a vida nos apresenta, não é verdade? E uma das coisas assim, muito importante, Francisco, em relação a essas tomadas de decisões, como vocês estão abordando no título, o que muda de tão diferente do que era ou que se tornou sendo e a família nem percebeu? Porque é um processo, em banho-maria, né? Vocês têm um filho, que às vezes estou conversando com a família e falo, mas espera, seu filho está fazendo tudo isso e vocês não perceberam? E a família não percebeu. Porque nesse processo do filho que vocês tinham, do que se tornou, tem uma grande diferença. E a partir do momento que ele fica numa comunidade terapêutica, muda os hábitos, aprende o que é a doença, ao retornarem à casa de vocês, vocês também estão preparados para terem uma outra postura em termos de limites. Quais foram essas decisões de limites e atitudes que vocês modificaram? A partir do momento que a gente realmente, vamos dizer, ou seja, a instituição passou a ser parte integrante da nossa vida, da nossa caminhada, né, nesse sentido de aprendizado, né, da ferramenta, né, do conhecimento em si, né, ela nos proporcionou, né, a tomar atitudes, né, corretas, né, e ao mesmo tempo, né, ela proporcionou, no caso do nosso filho, né, ele também tem a ferramenta dele, daquilo que ele precisava seguir, né, então as coisas se equilibraram, né, então assim, ficou mais fácil. Hoje eu sou transparente, muito transparente com o Tiago, né, de não ter mais aquela coisa de dar meia volta ou
pensar, né, do que eu falo, não. Hoje a gente conhece o filho nosso no olhar dele, no comportamento, né? Então, fica muito fácil para a gente hoje, nesse sentido, ser honesto com ele, de ir lá cobrar alguma coisa dele, né? De tomar atitude, de mostrar para ele que hoje, em determinadas situações, não combina mais com a família, né? Porque a família hoje ela já tem uma vida própria seguindo, né? Ela já está estruturada de uma certa forma para não aceitar mais determinadas situações que nós convivemos lá no passado, né? E isso daí o que faz? É cada dia a participação do grupo, é o aprendizado, são os depoimentos que a gente está vendo aí, aquilo que está acontecendo com certas famílias que não tomam as atitudes que são necessárias, né? E uma dessas coisas, vamos dizer assim, a tomada de decisão, né, hoje para mim se torna assim, uma situação até mais fácil de conviver, porque eu consegui eliminar uma coisa que me prejudicou muito lá no início, né? Ou seja, eu tinha muito medo, né, de tomar a decisão, né, de fazer um cenário negativo, né, se eu fosse falar um não, né? E aí depois que eu percebi que para você falar um não, né, para uma pessoa, para um filho, né, um adicto, que realmente está dentro de um processo de recuperação, né, você não precisa mais brigar, não precisa discutir, é ir lá chegar e conversar e dizer, olha, não está bom, né, a situação não é desta forma, né, rever seus conceitos, né. E assim, dentro da nossa casa, esse tipo de atitude, ela surte efeito, né, porque não existe a rebeldia mais, né, existem alguns desvios, alguns conflitos, né, mas aí por outros motivos, não pela recuperação da essência que nós estamos falando, entendeu? Mas isso não é tão fácil no começo, não, Marluce? Assim, a mulher, ela já chega e já vai falando o que é. Vou perguntar para a Marluce. Quais foram as dificuldades que seu filho teve, que ele queria, em relação aos velhos hábitos? O que mesmo, assim, em situações práticas do dia a dia, que você teve que, às vezes, bater de frente? Não é por aí. Olha, não quero que você saia, eu não quero que tal horário. O que as coisas, assim, práticas do dia a dia que você teve que tomar uma atitude mais radical? Quando ele retornou da internação, era querer sair, né? Quando ele voltou de lá, ele estava com seus 20 anos, né? Ele internou com 19 e saiu de lá já com seus 20 anos. Então, assim, é uma idade que eles querem sair, querem passear para todos os lugares. E eu falei para ele que não, que ele só iria sair com o meu filho. Até eu deixava, mas assim, em shopping, tinha horário marcado, de vez em quando ele achava ruim, mas eu falava, olha, se quiser desse jeito, se você não quiser. E ele foi aceitando, sabe, o que a gente impôs para ele. Ele queria voltar a estudar, logo que ele saiu, ele já queria voltar, eu falei para ele, não, eu falei assim, o tempo que você teve para estudar, você não foi estudar, por que agora você quer fazer tudo de uma vez? Então, tudo tem seu tempo. Eu falei, primeiro você vai participar das reuniões, aí sim, depois que eu sentir que você está mais firme, você volta a estudar. Então, foi tudo isso que a gente foi passando para ele. Nós não deixamos ele voltar e fazer tudo o que ele queria. Falei, você vai conquistar com o tempo toda a sua liberdade. Do jeito que antes de você ir, você tinha sua liberdade, você perdeu. Por uma coisa que você provocou, não fomos nós que tiramos essa liberdade. Então, você vai conseguir conquistar tudo de novo, mas isso é com suas atitudes, com seu comportamento, porque falar é fácil. Então, foi muita conversa. Apesar de tudo, antes eu brigava muito, gritava às vezes, né, quando eu fiquei sabendo, mas depois eu comecei a conversar mais, explicar mais o porquê. Às vezes você fala não, mas você não explica. Então, fica aquele sentido assim, evasivo. E depois disso, não, eu comecei a falar para ele, você não vai por isso, por aquilo. Sabe, dava os motivos para ele. E ele foi aceitando, graças a Deus. Não teve situações que você encontrou dificuldade? Teve situações. Ele resistir? Principalmente quando ele queria sair com a namorada, aí ele falava, não, eu vou em certos lugares que eu achava que não deveria ir, né? Mas eu vou com a Karina, que era a namorada dele, eu vou com ela, não vou fazer nada. Eu falo, tudo bem, eu até acho que você não vai fazer, mas não é um lugar propício, não no momento. Eu falei, pode até ser que um dia você vá, mas não agora. E, assim, a contragosto, né, mas ele aceitava. E hoje, por exemplo, hoje vocês são
coordenadores de uma sala de familiares. E nós sabemos que o seu caso é meio atípico, porque nós sabemos que os filhos, normalmente, e ainda quando tem um curto período, que sai com 3 meses, 2 meses, 4 meses, eles batem de frente, porque eles acham que ainda estão no comando, que eles têm, por serem maior de idade, eles têm o direito de falar e a família escutar. Muitos fazem isso. Vocês encontram essa dificuldade na sala de família, de pais falando que hoje, ao filho sair de uma comunidade terapêutica, ou mesmo quando eles não estão numa comunidade terapêutica, os pais querem pôr limites, eles encontram essa facilidade que vocês tiveram? Não. Não, né? Estou falando. Muito. E aí, como é que vocês, porque vocês não passaram necessariamente com essa situação, vocês continuam cobrando essa mesma postura? Sim, do mesmo jeito, não mudou nada, né? Apesar que a gente fala que, né, viva e deixa viver, né? Mas o Tiago, ele tem a vida própria dele, né? Ele teve um crescimento enorme na vida dele, né? Mas hoje ele ainda continua ainda dando obediência dentro da minha casa, né? Hoje ele tem ciência que aquela casa não é mais aquele velho ambiente que era, né? Que hoje ele não domina mais, que hoje ele tem que pedir licença dentro da minha casa, né? Se quiser fazer alguma coisa dentro da minha casa, ele tem que compartilhar isso conosco, né? Não que nós estamos lá, né? Tem uma marra cordinha nele, né? Mas a gente exige dele hoje, né, nesse sentido, aquilo que ele aprendeu, né, para ele usar a ferramenta dele, né, em prol da recuperação dele, né? E continuamos assim, tentamos ser espelho para, né, disso daí, porque falamos, estamos há 7 anos e nunca abandonamos o grupo, né? E não pretendemos abandonar, né? E aí a gente mostra para ele o quanto que isso é benéfico para nós. Então, assim, nós estamos aprendendo, nós estamos estudando todos os dias, né? Então, não tem, isso já faz com que ele não tenha mais essa liberdade, né? Ou algo mude a postura dele e ele queira dominar dentro de casa. Então, assim, ele já percebeu que ele não tem mais esse poder lá dentro, né? Mas são coisas que na realidade, o Tiago, de uma certa forma, facilitou bastante isso para a gente, né? Sem dúvida. Né? E na vida de vocês, houve mudanças assim um pouco mais drásticas? Que tipo de mudanças que ocorreram para vocês? Porque estar em 7 anos dentro de um programa é uma carreira, né? É um bom tempo da vida, no qual me parece que vocês encontraram um certo prazer, porque ninguém fica 7 anos estudando, como você disse. Assim, quais as mudanças efetivas que ocorreram para vocês que, com certeza, para melhor? No começo, né, quando nós começamos a participar das reuniões de sala de família, eles sempre falavam que nós temos que ser o espelho do nosso filho. Então, Francisco mesmo, ele tomava a cervejinha dele socialmente, né? E ele, depois assim, não foi assim também logo de início, depois de uns 2 meses, ele mesmo falou assim, bom, isso não me faz falta. E ele resolveu parar. E a gente tinha um barzinho, tudo bonitinho, em casa, né? Que eu acho que a maioria das pessoas, né, tem em casa. Nós tiramos, sabe, jogamos tudo fora, algumas coisas a gente deu, apesar que até contra gosto, mas nós demos. E, porque assim, tem gente que pode, né? Eu, infelizmente, igual assim, a gente fala, nós não podemos, mas não vamos também julgar a todos, né? Nós paramos, cerveja em casa, bebida nenhuma, né? Na minha casa, que eu falei, na casa, quando a gente ia na casa dos meus irmãos, é diferente. Na minha casa eu não queria mais. Então, nós fizemos essas mudanças. A outra mudança que nós fizemos, assim, entre nós dois, quando a gente conversava, tinha que ser falado a mesma língua. Às vezes a gente sentava para bater papo, para conversar, eu, Tiago, Bruno, Francisco. Então a gente sentava assim na mesa e às vezes coisas que eu falava que ele não gostava, ele me cutucava por baixo, para ninguém ver, né? Para os filhos não saberem que a gente... Então a gente nunca discordava. Naquele momento eu poderia até não gostar do que eles falassem, mas depois, quando os dois não estavam mais na presença, nós íamos discutir o assunto. Falei, não, eu não gostei, não precisava de você ser tão severo naquele momento. Então, nós procuramos assim sempre falar a mesma língua. Nunca discutir na frente dele,
de nenhum dos dois, né? Porque nunca, não era o nosso hábito mesmo. Mas nós procuramos melhorar isso também. Então, eu acho que faz muita diferença. O pai e a mãe, eles têm mesmo que, sabe, se unirem, falar a mesma língua, se não concordar, não falar na presença do filho, procurar um momento adequado para falar, para resolver aquelas questões. Porque só assim que o filho pega aquela segurança, vê, poxa, eu não vou poder nem manipular nem o pai nem a mãe, porque os dois estão sempre ali unidos. Porque quando ele vinha falar alguma coisa comigo sozinha, eu falava para ele, não, primeiro eu vou falar com seu pai, a gente vai resolver, depois eu te dou a resposta. Eu nunca falava nem não, nem sim. Porque assim, do momento que você fala um não, você não pode voltar atrás. Então, eu não dava resposta nenhuma. Eu falava, eu vou conversar e a gente resolve, depois eu te falo. Então, sempre foi, depois que nós conhecemos o grupo, foi a nossa mudança dentro da nossa casa. Quando a gente fala assim na mudança de vocês, eu também me refiro até à vida social. Porque às vezes o nosso assinante fala, meu Deus, 5 anos, 7 anos, 10 anos, como temos pessoas até 15 anos com a gente ou mais. Todo esse tempo, e a vida social? E a vida, os lazeres, entretenimento, será que... Como é que fica essa vida social de vocês? O que contribuiu? Isso eu acho que foi uma das mudanças mais significativas, né? Que eu acho assim, fora disso que a Marluz comentou, né? O que aconteceu na vida da gente, né? Porque num primeiro momento a gente se retraiu, se fechamos no nosso mundo lá, né? Aquele mundinho, né? E aí depois que aí, né, a gente começou vamos começar a ter nossa vida novamente, né? E aí você vai conhecendo as pessoas, você forma um outro grupo de amigos, né, que passa a conviver com você, porque são as pessoas que te receberam, né, que te estendeu a mão, né, que te deixa o ombro lá para você, né. E aí a gente falou, olha, nós temos vida própria, não podemos parar, né. Só que aí o nosso convívio, né, passou a ser outro, né. Então, hoje, dificilmente nós passamos mais do que 2 semanas sem estar no meio de uma festa, né? A festa Com certeza. A festa que eu estou dizendo. Eu também. Né? Mas é aquela festa que está junto com o grupo, né? Que são o nosso convívio hoje, né? No dia a dia. Os bailinhos, as festinhas, o nosso churrasco, né? As reuniões entre os amigos, entre as famílias do grupo, né? E ali onde a nossa vida é normal. É muito importante falar desse churrasquinho que não tem bebida, né? Não porque tem, senão, é só refrigerante. Senão o companheiro que está assim, você fala, então o que mudou? É só refrigerante, é muito importante isso. Né? E a gente quando comenta isso daí que tem muitas famílias que falam, vai ter churrasco, então, não, calma aí que na minha casa é suco e guaraná. E os meninos então, se divertem, tudo entre né? eles, numa boa. E hoje a gente percebe o quanto que isso é importante, porque tem muitas famílias que às vezes faz o uso do álcool, né, esses tipos de coisa, que quando vai na nossa casa, chega lá, mas é isso que você tem? É isso daqui, é o melhor que eu posso te oferecer, né? E aí, lá, isso não foi nem uma vez, nem 2 vezes, principalmente as esposas chegar lá e dizer assim, olha, eu nunca vi numa festa tão gostosa, né, de entrar com a cara e sair com a mesma cara, né? Então, e a gente fala, não precisa fazer, né, fazer tanto esforço para a gente ter essa mudança, né? E tem aqueles comentários também que muitas das vezes fala, poxa, você mudou de religião? Né? E não é religião. Não, a gente continua acreditando em Deus, continua acreditando em tudo que nos faz Pelo bem. contrário, né? tem muito mais amor ao próximo. Fortalece isso daí, né? Então, não tem nada disso aí não, são mudanças comportamentais, mudanças de atitude nossa, entendeu? Que só não faz bem, né? Só nos traz prazer, né? Um círculo de amizade muito mais sadia. De amizade, né? Outra coisa, né? Disso daí também como eu falei, hoje o rapaz, eu liguei para um dos amigos meu do grupo, né? Tá tudo bem, tá? E a família, tá? Isso é o convívio da gente do dia a dia. Quando a gente passa um certo tempo sem ligar um para o outro, ou alguém já está ligando, né? Ou precisamos nos reunir, vamos, né? Vamos fazer uma festinha, vamos fazer um churrasco. Então, assim, esse eu acho que é o grande diferencial desse processo de recuperação nosso, né? E em relação aos que estão chegando, vocês que são veteranos, como é que vocês os aproximam ou das comunidades ou desses eventos? Há alguém que faça esse trabalho também de convidar? Porque, assim, no início dessas comunidades terapêuticas,
isso eu estou dizendo por volta de 1935, 40, vou falar 40, não menos quase 70 anos. Todos os grupos, eles tinham, e as mães, as esposas, elas encabeçavam o que você está dizendo, essas festas, mas praticamente semanalmente. Elas tinham o prazer de fazer essas festas para unir, porque eram famílias discriminadas, porque teve momento em determinados países de primeiro mundo que dava cadeia. Usar álcool era cadeia, principalmente por volta dos 13, 14 anos da Lei Seca, de 1920 a 33, é cadeia. Então, elas precisavam se unir e propiciar esses eventos, não é? Então, é uma coisa muito sadia. Quando eu disse de vocês terem essa turma, esse envolvimento, é uma microsociedade na qual se preserva. Assim como qualquer hoje comunidade, né, tem a sua sociedade paralela. Nós temos que ter. E essas mães, essas esposas, elas eram as primeiras a trazer esses que estavam chegando, fazer o convite, vem para a nossa festa. Isso ocorre no grupo de vocês? Diariamente. Ocorre. Com certeza. De estar ligando, de estar preocupados. Isso eu acho que já faz parte até da programação, né, que a gente pratica aí no dia a dia, né, dentro das nossas reuniões, né, de fazer com que a pessoa que está chegando de primeira vez, né, que ela vai precisar fazer mudança, e uma das mudanças é tão simples de fazer, é ficar junto com o grupo, é participar do grupo, né, de ir para a festa junto com o grupo, né, e ali é onde ela percebe que existe, né, aquele apoio, né, de ajuda, né, e aí quando a gente fala as mudanças, fica até mais fácil de você falar para ela que qual a mudança que você precisa fazer, né? Você precisa começar a fazer mudança em você mesmo, né? É verdade. Vai começar a fazer mudança dentro da sua casa, né? Que mudança que você precisa fazer? Olha, eu não posso testar, né, o meu adicto, né, o meu dependente dentro da minha casa, né? Senão eu não estou usando da essência do programa. Daquilo que eu busquei do programa, né, para a minha vida, né? Tá certo. Olha, o nosso papo está muito bom, mas não dá mais para continuar, porque o nosso tempo está acabando. Já? Então, eu vou falar para a Marluce dar uma palavrinha bem rapidinho, porque senão não acabamos. Olha, o que eu quero passar para todos é assim, que quem tem seu filho com esse problema, nunca desista do seu filho, sabe? Faça o possível e o impossível, porque esse é o bem mais precioso que Deus nos confiou. Parabéns. E você também bem rapidinho. Eu também sempre acho, baseado mais ou menos no que a Marluce falou, né, de que as pessoas não abandonem essas pessoas, porque lá atrás foram pessoas especiais, pessoas que teve um convívio, né, normal conosco, e que o alicerce da recuperação de um dependente é a família. Sem dúvida, né? parabéns. Então, É exatamente isso, falou tudo, é a família, é o que eu queria que você falasse. Olha, pessoal, o bate-papo está muito gostoso, mas o tempo também não tem como. Falar para vocês que esse programa tem apoio da Instituição Claudemâncio, através desses coordenadores que vocês ouviram, também para dependentes, tem apoio da Igreja Batista Betel, do grupo de voluntariados do canal Net Cidade, do nosso amigo Djalma Lorenzini, do Paisagismo, que nos fornece toda semana aqui um arranjo, e hoje modificou um pouquinho, está até mais bonito. E também, hoje, atualmente, da loja Trajes Rigor, da nossa amiga Ângela, na Rua Piauí 999, São Caetano do Sul. E convidamos a todos vocês que querem participar desse programa, grupos anônimos, mande seu tema, entre em contato conosco, que será um prazer recebê-los. É um programa voluntário e só vai fazer bem para todos nós. Nosso muito obrigado e até o próximo programa. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Lutas e adversidades